Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, neste horário, 5 da tarde, em transmissão ao vivo pela web rádio Cristo Consolador, direto aqui da cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, você pode participar enviando aí a sua mensagem, fazendo a sua participação, dando o seu olá, o seu boa tarde, enfim. E já avisando que o nosso programa, o vídeo do programa, ele fica depois disponível no YouTube, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, quanto também no canal Orientação Espírita. E aqui estamos para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, tentando a sua melhor compreensão, para a sua melhor vivência, sem ideias pessoais, sem polêmicas, mas através do Espiritismo, procurando, então, evidenciar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E vamos colocar a apresentação aqui no ar, porque nós iniciamos sempre o programa trazendo o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 16. Hoje é o item 13, que é a mensagem Emprego da Fortuna, assinada pelo Espírito Fénelon, dada na cidade de Alger, no ano de 1860. É uma mensagem maravilhosa. Vamos, então, à primeira parte do texto desse nosso companheiro espiritual. Ele nos diz: o homem, sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. Para nos falar do emprego da fortuna, né? O emprego do dinheiro. E ele está nos lembrando que é uma prova difícil e da qual teremos que prestar conta a Deus. Porque a fortuna
ela pode realizar coisas maravilhosas a benefício do próximo, a benefício da coletividade. Mas, ao mesmo tempo, pode nos prender ao egoísmo, à satisfação apenas e tão somente dos nossos desejos e fantasias materiais. E ele está aqui nos lembrando que, nós precisamos amparar os mais pobres, os mais necessitados, mas não apenas através da chamada esmola, da doação a quem está lá necessitado. Eles, mais do que isso, aquele que possui fortuna deve gerar empregos com salários dignos, para que assim aquela pessoa não precise mais receber a esmola, ter que receber a ajuda, por exemplo, da assistência e promoção social lá no centro espírita. Que ela não seja mais dependente de um benefício social do governo. E diz que nesse emprego da fortuna para gerar o trabalho assalariado, é natural que aquele que está fazendo isso até obtenha lucro, tenha os seus ganhos, mas que o faça sempre revertendo isso a benefício do próximo, a benefício da sociedade. É aí que entra o mérito, porque a pessoa com a fortuna não estará dando apenas do que lhe sobra, mas estará empregando o tempo todo o seu rendimento para ajudar o próximo. Fenelon não descarta a esmola, a ajuda necessária, espontânea, pontual a quem está passando fome, mas ele vai além. Ele diz para nós não ficarmos simplesmente nisso, mas conseguirmos movimentar o dinheiro, essa fortuna, gerando, então, atividades que irão assalariar e tirar aquela pessoa, aquela família, da pobreza e mesmo da miséria. Então, esse é o recado que os espíritos amigos têm nos passando aqui a respeito do emprego da fortuna. Muitas pessoas almejam ser ricos, bilionários, ganhar numa loteria que está aí acumulada. Mas nós temos que lembrar que, em grande maioria, não estamos preparados para gerir isso. E podemos facilmente nos perder. Então, cuidado. E não precisamos ser multimilionários para fazer isso que Fenelon está nos dizendo. Basta pegar aquilo que temos para auxiliar e, se possível, dar continuidade a esse auxílio, que ele não seja simplesmente pontual dentro de uma determinada situação ou circunstância. Porque, às vezes, nós conseguimos acumular um certo dinheiro, uma certa fortuna na poupança, mas só pensamos em nós mesmos. Muito cuidado, porque a caridade também é ligada à renúncia, à abnegação, mesmo nas coisas pequenas. Mas nosso amigo Fenelon continua e vai agora aqui nos dizer o seguinte. Vamos voltar a palavra, então, a ele. Vamos aumentar aqui a tela? Não, está errado. Vamos voltar aqui. Agora sim. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma,
em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó, bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas, quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Muito bem, então aí está a mensagem do Espírito Fénelon a respeito do emprego da fortuna. E como podemos ver, ele não descarta a esmola, mas nos solicita, se possível, transformá-la em salário, em emprego justamente remunerado. E ele está nos lembrando aqui a parábola dos talentos, quando, segundo a narrativa de Jesus, o Senhor chamou 3 servos, 3 empregados. A um deu 5 moedas, né, os 5 talentos, a outro deu 2 e a outra deu 1, conforme a capacidade que cada um tinha. E ele foi viajar. No retorno, ele pediu a prestação de contas. Aquele que tinha recebido 5 moedas havia aplicado e multiplicado para 10. O que havia recebido 2 também havia multiplicado para 4. Mas aquele que tinha recebido 1 moeda, 1 talento, enterrou. E para devolver aquele talento para o seu senhor. O Senhor disse para os 2 primeiros que eles iam para o reino dos céus, que eram bem-aventurados e queriam receber ainda mais, porque tinham sido fiéis no pouco e poderiam, então, receber agora o muito. Mas aquele de 1 moeda, um único talento, esse, o Senhor disse, ora, você não sabe que eu trabalho, que eu aplico, que eu multiplico os meus bens? E você deveria ter feito isso com esse talento que eu lhe dei. Você é um mau servo, porque você só teve medo, foi egoísta, enterrou a moeda e simplesmente me devolveu. Então você não estará no meu gozo. Essa parábola tem tudo a ver, então, com o que ele está nos trazendo aqui sobre o emprego da fortuna. Ora, se você tem porque Deus lhe deu, porque tudo pertence a Deus. E precisa saber bem utilizar, lembrando dos outros. Mas se isso não fizer, não poderá ter como consequência, no depois da morte, a felicidade. Então, empreguemos a fortuna, pouca ou muita, como ele nos refere aqui do texto, sempre para fazer o bem ao próximo. E aí, nós seremos muito bem vistos pela espiritualidade superior, por Jesus e por Deus, e receberemos 100 por 1 pelas dádivas que distribuímos com os nossos recursos. Assim, então, nós estudamos de O Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 16, o item 13 das Instruções dos Espíritos, que é uma mensagem do Espírito Fénelon sobre o emprego da fortuna. Na próxima oportunidade, estaremos aqui de volta para dar, então, continuidade a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque agora
nós vamos passar a palavra a Emmanuel, ele mesmo, esse benfeitor espiritual que coordenou toda a atividade literária e mediúnica de Chico Xavier. Emmanuel, que nos entregou mais de 250 livros de sua autoria e que muito comentou o Evangelho. E, em destaque, as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos justamente estudando essas cartas, mas através dos comentários de Emmanuel. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios. Está aí na tela. Versículo 31 do capítulo 12. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, mas também a nós, diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, devemos procurar com zelo os melhores dons. Vamos entender isso? O que exatamente Paulo quis dizer? Então, passemos a palavra a Emmanuel. E nós encontramos o seu comentário no livro Fonte Viva, no seu capítulo 54, com o título Procuremos com zelo. Vamos então fazer a leitura aqui do texto de Emmanuel, para na sequência fazermos o nosso comentário. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados, desde agora, a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Eis aí, então, o texto do nosso Emmanuel, comentando esta passagem aqui de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Procurai com zelo os melhores dons. E, de fato, o que aprendemos com o Espiritismo é que estamos na Terra para darmos continuidade ao nosso aperfeiçoamento.
tanto intelectual quanto moral. E que Jesus, com os seus ensinos no Evangelho, é o nosso guia e modelo. Portanto, o Evangelho é o nosso roteiro de luz aqui na Terra. E que precisamos realizar todos os esforços ao nosso alcance para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para adquirirmos mais conhecimentos e sempre trabalharmos no serviço do bem, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, nem a mensagem do Evangelho, trazida pelo Cristo de Deus, nem a mensagem do Espiritismo, trazida pelos espíritos superiores, nos dizem que podemos ficar parados, estacionados, simplesmente aguardando as dádivas do céu perante a vontade do Senhor na sua lei de progresso. Não. Nós fazemos o progresso. Nós precisamos nos movimentar. O aperfeiçoamento, na verdade, é autoeducação, autoconhecimento, autodisciplina, colocando em ação todo o potencial divino que nos pertence desde o ato da criação. Portanto, aqueles que dizem que podemos ficar só em contemplação, em meditação, em oração, recolhidos do mundo, estão equivocados. Nós temos que trabalhar incessantemente por nós mesmos, na nossa melhora intelectual e moral, mas também pela melhora dos outros. E é fácil compreender isso quando olhamos para Jesus. Quando olhamos a vida que ele teve aqui na Terra, que é narrada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos que Jesus não descansava, que Jesus trabalhou incessantemente, todos os dias, ensinando, curando, orientando, ouvindo, esclarecendo, o tempo todo rodeado, não apenas pelos seus discípulos diretos, mas também por aqueles que se tornariam apóstolos do Evangelho e multidões que acorriam a ele. Na narrativa, por exemplo, referente ao Sermão da Montanha, que é feita por Mateus, nos capítulos 5 e 6 do seu Evangelho, nós vemos que ele atendeu uma multidão calculada em 5.000 pessoas. Não apenas fez o sermão, mas depois atendeu centenas dessas pessoas, em particular. Mandou distribuir o alimento a elas. Ou seja, Jesus não parava. Porque depois disso, ele não se retirou simplesmente para dormir, para descansar. Não. Segundo os discípulos, ele já partiu para outra banda, já foi fazer outras realizações. Portanto, Jesus é o nosso exemplo de trabalho, de ação, de caridade, de amor ao próximo. Quando ele se recolhia, era apenas e tão somente para momentos de meditação e oração, de colóquio íntimo com o Pai. O resto era ação. E nós, então, tendo em Jesus o guia e modelo, não podemos ficar na inércia. Não podemos ficar aguardando que as dádivas dos céus venham até nós. Até porque elas só podem vir se tivermos o devido merecimento. Como vamos ter merecimento se não saímos do lugar? Se não estamos fazendo nenhum esforço? Se não estamos nos aperfeiçoando? A caridade exige ação, seja ela material, seja ela moral.
Não basta estudar, não basta conhecer, é preciso viver. Se bastasse conhecer, muitos de nós já estaríamos salvos. Aliás, nem deveríamos estar neste mundo de provas e expiações. Mas não basta conhecer. Ainda mais quando esse conhecimento não está atrelado ao sentimento. Então, conhecer é importante, mas é preciso vivenciar esses conhecimentos. E não é por outra razão que o Espírito da Verdade nos diz, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, ele aliou o sentimento, representado pelo amor, com o conhecimento, representado pela instrução. Mas é muito claro. Amor, em primeiro lugar. Na sequência, o conhecimento. Então, nós espíritas não podemos esquecer dessas verdadeiras advertências, tanto de Jesus quanto dos espíritos superiores. É por isso, então, vamos trazer de volta aqui a mensagem do nosso querido Emmanuel, vamos aumentá-la aqui na tela, quando, no final, ele nos diz que autoaperfeiçoamento é obrigação comum, ou seja, é obrigação de todos nós. E encerra magistralmente nos dizendo: busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. Então, logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Emmanuel é muito claro. Autoaperfeiçoamento. Somente assim a espiritualidade superior, representando legitimamente o Evangelho, poderá nos dar mais serviço. É isso mesmo, não é descanso eterno, não, no depois da morte. É mais serviço a benefício do próximo, porque fora da caridade não há salvação, como cunhou Allan Kardec como verdadeira bandeira do espírita. Então, felicidade depois da morte, ascensão para um mundo superior, tudo isso está na dependência do nosso autoaperfeiçoamento, está na dependência do nosso serviço constante no bem ao próximo. Porque, lembremos, todo espírita é um cristão. Mas existem verdadeiros espíritas, como também existem verdadeiros cristãos. E, portanto, estamos dizendo que existem os falsos espíritas, como também existem os falsos cristãos, que são aqueles que podem falar muito bonito e mostrar muito conhecimento, mas que, no dia a dia, não vivenciam, não praticam esses conhecimentos, ficando o Evangelho apenas como uma letra morta, e o Espiritismo com a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de evolução, apenas como mais um conhecimento. Tomemos cuidado e, repetindo aqui com Paulo de Tarso, procuremos, com zelo, os melhores dons. E o resto, então, virá por merecimento. Assim, então, nós estudamos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 31 do capítulo 12, aproveitando, então, o nosso querido Emmanuel, que nos trouxe o seu comentário, está lá no livro Fonte Viva, no seu capítulo 54. Nós vamos continuar a carta de Paulo de Tarso na próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Porque
Porque agora está na hora de cedermos a palavra a você. Você que nos acompanha através da internet, seja ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, seja assistindo depois o vídeo no YouTube. Você que tem enviado aí perguntas, ou feito mesmo comentários, para que possamos, então, trazer esclarecimentos sempre à luz da doutrina espírita. Vamos, então, à primeira pergunta que selecionamos para o programa de hoje. Ela foi enviada pela Tamires Fonseca, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela está perguntando: afinal, a salvação se dá através da fé ou através das obras? Tamires, essa é uma discussão que muitos religiosos, em várias épocas e até os dias atuais, ainda discutem. Alguns segmentos cristãos afirmam que a salvação está na fé no Senhor, na fé no Evangelho. Algumas outras doutrinas cristãs afirmam que a salvação está nas obras. Lembrando aqui que obras seriam um sinônimo da ação da caridade. Pois bem, o Espiritismo, que é uma doutrina bastante equilibrada, lógica, de bom senso, nos informa que a fé sem obras é morta. Mas as obras sem a fé carecem de sentimento e continuidade. Portanto, nós precisamos aliar as duas coisas: a fé com as obras com a fé. Esse é o ideal. Porque quando não temos uma verdadeira fé, nós podemos iniciar uma obra de caridade, mas vai nos faltar o alicerce, a base da fé para os enfrentamentos com as dificuldades que vão surgir. E aí a obra pode desmoronar. Agora, nós podemos ter muita fé, uma fé legítima, mas sem transformá-la em obras que vão beneficiar o próximo. Então, essa nossa fé irá carecer de resultados. Então, o ideal é a fé com obras. São as obras com fé. E o Espiritismo nos lembra que essas obras de caridade não precisam ser especificamente ou exclusivamente materiais. Vamos fazer uma escola, um hospital, e assim por diante. Não, porque existe a caridade material, mas existe também a caridade moral. E os Espíritos nos lembram que orar com fé por quem está sofrendo, orar com fé pela humanidade, pelos seus governantes, é uma grande caridade que estamos realizando. E não podemos esquecer disso. Portanto, é uma obra. Então, quando estudamos o Espiritismo, nós entendemos que a fé precisa, sim, ser acompanhada de obras materiais e ou morais. E as obras têm que estar alicerçadas numa fé raciocinada, que é inabalável em todos os tempos da humanidade. Esse é o ideal. Portanto, a salvação não está apenas na fé, como não está apenas nas obras, mas, na verdade, na união entre fé e obras. Esse é o ideal que precisamos alcançar. Muito bem, vamos passar agora a palavra ao nosso, vamos lá, Renato de Oliveira.
O Renato é lá de Vitória, Espírito Santo. Graças à internet, nós podemos receber aqui comentários e perguntas no Brasil inteiro, e, aliás, até de fora do Brasil, porque não há nenhum problema em relação a isso. Bem, o Renato pergunta: o que representa para a humanidade a transição da era judaica e pagã para a era cristã? Bem, nós sabemos que a época de Jesus vigorava aqui na Terra duas grandes correntes filosóficas e religiosas. O paganismo, que era representado pelos gregos, pelos romanos e outros povos do Ocidente e do Oriente, que formavam o conjunto do Império Romano, e nós temos o judaísmo, representado, então, pelo povo de Israel, o povo judeu. Eram as duas grandes correntes filosóficas e religiosas. Paganismo, que significa a idolatria a vários deuses, a um conjunto mitológico de crenças. Nós temos, por exemplo, a mitologia grega, temos também a mitologia romana, a mitologia persa, a fenícia, a babilônica. E temos, então, a crença num único Deus e no seu enviado, que no caso é Moisés, que é representada exclusivamente pelo povo judeu. Jesus era judeu. Jesus era oriundo da cidade de Nazaré, ali na região da Galileia, lá na Palestina. Jesus, portanto, professava o judaísmo. Foi formado pelos seus pais dentro do judaísmo. Mas Jesus não seguiu o judaísmo propriamente dito. Pelo contrário, ele o reformulou, ele o transformou. E disse que não estava aqui na Terra para seguir a lei dos homens, a lei mosaica, que era interpretada pelos judeus, mas sim a lei do Pai, a lei divina, que é a lei do amor. E os seus ensinos eram revolucionários para a época, porque eles nada tinham a ver com o paganismo e nem mesmo com o judaísmo. Que os discípulos, e na sequência os apóstolos e demais seguidores, passaram a entender que eles tinham em mãos uma nova doutrina. E essa nova doutrina, com o tempo, passará a ser chamada de cristianismo. A importância dessa transição é muito grande, porque Jesus esteve conosco num momento em que já estávamos mais amadurecidos para receber uma mensagem mais espiritualizada, uma mensagem que nos levasse a compreender o amor ao próximo, o perdão das ofensas, a caridade para qualquer pessoa, e assim por diante. Então, foi um verdadeiro passo gigantesco, um salto na nossa evolução. Mas essa palavra salto não corresponde muito bem à verdade, porque nós sabemos que na natureza nada dá saltos. Portanto, perante a lei divina, nós não temos saltos de progresso, mas um processo contínuo, de vez e outra, recebe um empurrão dado pelos emissários divinos, como foi Jesus, daí porque ele ser chamado o Cristo, ou seja, o enviado do Senhor, o Messias, o Redentor da humanidade. E entramos, então, a partir do cristianismo, numa nova era, a era cristã, que não abrange todos os seres humanos, não abrange todos os povos, não abrange toda a humanidade. Isso é uma verdade, é um fato, porque nós temos espalhados pelo mundo outras doutrinas,
mas que no fundo todas elas representam, de algum modo, a lei divina. E todas haverão de convergir para a verdade. Então, a era cristã supera a era pagã e a era judaica para nos lançar na lei de amor. Que o Espiritismo, como doutrina cristã, veio então resgatar, veio reviver em espírito e verdade. Já são passados pouco mais de 2000 anos da mensagem de Jesus. Pouco mais de 2000 anos em que temos o Evangelho em mãos. E ainda estamos lutando contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, para entendermos e colocarmos em prática essa mensagem. Mas é um processo, como aqui lembramos, nada dá salto. E estamos caminhando para o mundo de regeneração. Estamos caminhando para que o bem prevaleça sobre o mal, sobre a égide do nosso Mestre Jesus. E precisamos, então, fazer todos os esforços para que isso cresça cada vez mais e consiga, então, abranger toda a humanidade. Assim, então, essas foram as duas perguntas que trouxemos para o nosso programa e estamos aguardando a sua pergunta, a sua participação para trazermos aqui em próxima edição. Bem, agora está na hora de cedermos a palavra a José Herculano Pires. Se você não o conhece, deixamos aqui a recomendação para que você faça uma pesquisa no Google. Faça uma pesquisa aí na internet para saber quem foi José Herculano Pires, porque ele desencarnou em 1979 e trabalhou arduamente lá em São Paulo, capital, pela divulgação do Espiritismo e do Evangelho. E nós estamos trazendo aqui para o programa comentários que ele fazia sobre o Evangelho no programa No Limiar do Amanhã, que era um programa produzido e apresentado por ele na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. Os áudios estão disponíveis na internet, mas estão disponíveis os áudios de todo o programa. O comentário do Evangelho ele fazia no final. Então, nós editamos esses áudios para trazer para o nosso programa a palavra de José Herculano Pires apenas sobre o Evangelho, que é o que trabalhamos aqui no nosso programa. Vamos, então, passar a palavra a ele, José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8º ao 12º, a seguinte passagem. Naquela região, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: Não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande gozo, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Começamos este programa falando da situação de renovação, ou melhor, de reparação em que se encontra, por exemplo, o problema de Chico Xavier. Lembramos que Chico Xavier, na sua humildade, ele teve de enfrentar perseguições, calúnias, ofensas de toda espécie, mas terminou, graças à sua persistência no cumprimento dos seus deveres mediúnicos, no cumprimento dos desígnios do alto a respeito da sua tarefa mediúnica na terra, terminou
recebendo, como nós vemos, uma verdadeira consagração popular do povo brasileiro em toda parte, independentemente de aspectos religiosos, de sectarismos de qualquer espécie. E nos cai, na abertura do Evangelho, precisamente esse tópico de Lucas, referente ao Natal de Jesus, ao seu nascimento humilde, cercado apenas pelos pastores do campo, pelos animais na manjedoura, colocado numa situação de criança abandonada, desprezada por todo o seu povo, desprezado, portanto, por Israel, a criança abandonada nos seus panos humildes, na própria manjedoura, como se não tivesse a condição humana necessária para receber o acolhimento devido num lar, em condições realmente satisfatórias para o seu desenvolvimento. Mas vimos que, ao mesmo tempo que isto acontecia, a humildade de Jesus era coberta, por assim dizer, por uma apoteose de acontecimentos espirituais que iluminavam o céu e que faziam a terra sentir, na profundeza dos corações humildes e sinceros, os grandes acontecimentos que iriam ocorrer dali por diante com o seu nascimento. Não estabelecemos, evidentemente, uma comparação que seria absurda entre o médium e a figura sublime de Jesus. Não. Colocamos apenas os fatos em paralelo para mostrar uma lei que rege o processo da espiritualização dos mundos inferiores. De acordo com o Espiritismo, essa lei exige de todas aquelas criaturas que descem ao plano terreno em abnegação, submeter-se primeiramente à condição sacrificial, humilhar-se, sentir a humildade necessária, para depois conseguirem obter a vitória espiritual que lhes virá no momento certo e preciso. Bem, tivemos então a palavra de José Herculano Pires. E ele está lembrando, na sua fala, um episódio acontecido, aliás, um episódio não, foi todo um tempo acontecido com o nosso querido Chico Xavier, na década de 1970, quando o Chico foi realmente muito atacado, em que muitas pessoas fizeram reportagens maldosas contra ele, com inverdades, mentiras, mas que depois ele acabou se consagrando a partir, principalmente, da participação no programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi, que foi um sucesso estrondoso, não apenas nacional, mas mesmo internacional. E hoje estamos aí com a obra mediúnica de Chico Xavier e seus exemplos de vida nos dignificando, nos enriquecendo. E Herculano Pires foi muito amigo de Chico Xavier e um grande defensor desse nosso querido médium mineiro e toda a sua obra psicografada, toda a sua obra mediúnica. E Herculano, então, nos lembrando da necessidade da humildade, do serviço no bem, porque depois a verdade é o que fica e a glória será simplesmente nossa, do trabalho, então, realizado. Jesus venceu o mundo e nós também temos que vencê-lo, vencendo a nós mesmos e não nos deixando levar por dificuldades, problemas, incompreensões, porque elas são naturais nesse atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas com fé, com perseverança, com trabalho no bem, haveremos, então, de tudo superar. Então, com essa palavra de José Herculano Pires, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Depois, o vídeo do programa, ele fica disponível no YouTube,
E então você poderá acessar a qualquer tempo, qualquer hora. 2 canais no YouTube mantêm os vídeos no ar. O canal da Web Rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita. E lembramos que você pode participar do nosso programa, pode enviar uma pergunta, não precisa ficar com dúvidas em relação ao Evangelho e ao Espiritismo. Rogando a Jesus, nos abençoe, que possamos estar sempre envolvidos em vibrações de paz e de amor, nós chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo por esta oportunidade, desejando paz em sua vida. Receba o meu abraço e até o nosso próximo encontro. E como já estamos aqui no mês de dezembro e teremos na próxima semana já as festividades do Natal e o nosso programa não estará ao vivo, nós desejamos aqui, então, a você e aos seus familiares um Feliz Natal, sempre com Jesus em nossos corações.